Olá, no APCDcast de hoje temos professor convidado, professor Machado, professor de endodontia, livre-docente da USP, professor do curso de especialização e coordenador de endodontia da Faculdade de Odontologia da APCD, professor convidado da Universidade de Harvard. E o convite hoje ao professor Machado tem uma justificativa. Professor Machado, uma manifestação de um profissional da área médica já não é novidade, mas agora voltou requentada no Instagram, no Facebook, o professor fazendo comentários sobre a endodontia, o problema que causa a endodontia, ou ele diz tipo uma ineficiência ou qualquer coisa desse tipo, o que tem causado um número muito grande de dúvidas em pacientes, colegas revoltados nos procurando para que nós pudéssemos tomar uma atitude e juridicamente você não tem atitude a tomar, não tem o que fazer. Eu acho que a melhor atitude é o que nós vamos fazer hoje nesse podcast com a presença do professor Machado, para dar alguns esclarecimentos, né, sobre o que foi colocado por esse profissional da área médica. Professor Machado, é um prazer estar contigo, eu agradeço a tua presença, a tua disponibilidade, para que possa orientar os nossos colegas e pacientes. Tá. Muito obrigado, bom dia, Dr. Shediek. É um prazer muito grande estar conversando com você sobre esse tema, porque eu acredito que as associações, né, de classe, elas servem para isso, para nos ajudar, para orientar os nossos profissionais. Então, essa atitude que você está tomando, essa atitude que a PCD está tomando, espero que seja seguida também por outras entidades, no sentido de esclarecer esses pacientes, porque realmente é um assédio constante que a gente sofre dentro dessa questão. Há mais ou menos 8 anos atrás, né, quando o presidente da Sociedade Brasileira de Endo e da Latino-Americana de Endo, surgiu aquele filme chamado Root Case, né, no Netflix, que falava sobre essa questão da odontologia biológica, falava sobre essa questão da ineficácia dos tratamentos endodônticos, odontológicos e etc. E foi uma questão muito, muito complicada, né, muito constrangedora. E naquela época a gente teve a oportunidade de realizar reuniões com a Sociedade Europeia de Endodontia, com a Sociedade Americana de Endodontia, com a Sociedade Latino-Americana de Endodontia, e nós tivemos a grata surpresa, a grata satisfação de retirar esse vídeo do ar do Netflix. Então, parece-me que é um ciclo que acontece, que de vez em quando, tempos em tempos, né, volta com esse conceito dentro da odontologia. Eu tive a oportunidade, muito grato por isso, de escrever um editorial para a revista Argentina de Odontologia debatendo esse caso, e já nós temos publicações aqui mesmo na PCD, em jornais antigos da PCD nessa época, e da Universidade de São Paulo, conversando sobre esse tema. Bom, em relação a esse tema, né, da falha da endodontia, da falha da odontologia, a gente tem que observar algumas características. Segundo Júlio Verne, por exemplo, a ciência é uma série de erros que chega à verdade. Então, esse é um ponto complicado. Esse é um ponto que nós temos que ver. Eu não posso, por exemplo, julgar a ciência de hoje usando como metodologia a ciência de ontem, né? Se você retornar, por exemplo, à Idade Média, você vê que grandes médicos, médicos de reis, etc., eles sugeriam o emplasto, por exemplo, de mel com fezes de pombo para fazer cataplasma para algumas doenças sistêmicas do paciente. Ou a sangria, não como a sangria é visto hoje, mas a sangria naquela época que se acreditava que a doença estava no humor, no sangue, e por isso tentava tirar e renovar todo o sangue do paciente. E hoje você vê, por exemplo, a potência que é a medicina, né? Os avanços que a gente tem dentro dessa questão. Se a gente for
falar um pouquinho de odontologia e de endodontia, a gente pode começar, por exemplo, com o discurso de Hunter, em 1914, onde ele falava que o dente era um foco de infecção aonde se elegiam mausoléus dourados, né? E isso levava o paciente ao óbito. Foi um ponto muito importante, foi o primeiro ponto que se discute sobre infecção focal. Foi o primeiro ponto que a gente vê que o dente ele faz parte do organismo. Foi o primeiro ponto que a gente vê que existe sim manifestação em patologias e infecções dentárias no resto do organismo. Mas, mais tarde, em 1932, Fish e MacLean, por exemplo, realizam um trabalho onde eles acham que a bactéria não conseguia sair de dentro do canal radicular. Então era seguro. Foi o primeiro start para desenvolver o tratamento endodôntico. Na realidade, isso não era uma verdade absoluta. Ele trabalhou com animais como o rato, com grande resistência imunológica e poucas bactérias, por isso que ele não detectou. A endodontia muda, de fato, a partir dos anos 70, com os trabalhos de Müller, de Rapassalo, de Sandquist, de Lar Fabricius e outros autores que determinam o perigo e a situação da infecção. E as técnicas caminham com isso para a gente chegar hoje numa situação de altíssimo nível de sucesso do tratamento endodôntico. O tratamento, um problema de necrose ou de pulpite, deve seguir tratamento endodôntico e se não der certo, não sei, vamos ver por que foi, a cirurgia parendodôntica, mas a manutenção do órgão dental, ela tem um impacto fantástico. A gente tem a oportunidade de fazer o projeto 32, onde nós fazemos, né, endodontia, restauração na Amazônia, e eu aprendi o valor do sorriso, da autoestima, na importância do dente nesses lugares onde eles não tinham nenhuma competência para fazer isso. Mas isso, professor, eu acho que só reforça, porque senão essa opinião desse profissional, que não é cirurgião dentista, nós vamos voltar nos primórdios. Exatamente. Né? Qualquer problema que ele tiver endodôntico tem que extrair o dente. Sim. Então nós vamos voltar para a prótese total. Ou para agora tem um implante, então agora vou fazer implante em todo mundo. Mas isso só reforça uma coisa que eu não me canso de falar e de cobrar das autoridades, né? Que essa separação que muitos fazem ainda, de que como se a boca não fizesse parte do corpo humano. Exatamente. E que não são dados da odontologia para dizer assim, não, isso é corporativismo, são dados do próprio INCOR, de todos esses institutos que fazem transplante de coração, que fazem qualquer outro tipo de intervenção cardíaca, que mais de 50% das endocardites bacterianas são advindas de infecção dentária. Exatamente. Tá na boca. Exatamente. Mais de 50%. Então não é um índice, um mero número insignificante. Não. Essa é significativo. Esse estudo ele existe, né, beirando basicamente essa taxa de que mostra exatamente o problema de infecção dentária e problemas cardíacos, né? Então, agora que é o ponto fundamental, né? Então uma infecção dentária pode levar a um problema cardíaco? Pode. Que tipo de infecção dentária? Normalmente as necroses longas, as lesões apicais longas, que permitem com que várias vezes a bactéria saia para fora do canal. Esse é um passo importante, porque uma das grandes mudanças da odontologia nos últimos 40 anos é o seguinte: antigamente fazia mais a endodontia por causa da dor. Hoje a dor para nós ela é uma reação natural, é uma reação saudável, né, para quem entende inflamação, e a gente realiza e tenta realizar na maioria das vezes o tratamento hoje em dia, quando possível, com protocolos que sejam possíveis, com sessão única. E tem mais. Claro que em casos de abscesso, em casos de lesões refratárias, tem as suas exceções, mas eu estou falando que a grande condição é essa. E tem mais. Hoje a endodontia ela estabelece um papel de liderança junto com a restauradora no que se refere à blindagem. Não adianta eu fazer endodontia e não restaurar o dente, né?
Então, quer dizer, hoje trabalha muito junto a endo e a dentística no sentido de você, de fato, vetar esse caminho perdão, que pode levar a outras alterações sistêmicas. Como uma unha encravada pode levar a uma alteração sistêmica, como qualquer outro tipo de problema de saúde, né, pode levar a essa contaminação e a essa alteração sistêmica, né? Então, esse é um ponto que a gente deve levar em consideração, que mesmo que exista essa intimidade entre os problemas infecciosos, que, gente, não são todos, né? Os problemas infecciosos e a sua manifestação sistêmica, esse é um fator que não indica a mutilação. A mutilação tem outros problemas seríssimos, né? Inclusive de autoestima, inclusive de depressão, sim. E coisas assim. Esse é um fator indicativo de que você deva realizar o tratamento e deva reabilitar esse órgão dental. Sim, a gente vai linkando os problemas, né, da falta de um elemento dental, falta de um tratamento de canal e como o senhor citou aí, no caso de não adianta você fazer a endodontia e não restaurar o dente, né? Tem um protocolo até na rede pública normalmente, porque sim, nós temos muito pouco, né, pelo tamanho do Brasil, pelo tamanho do SUS, ainda é muito falho no atendimento odontológico. Ele não dá a devida atenção que deveria ser dado, porque você economizaria muito mais na área médica. Sem muito dúvida. Mais em internações, você economizaria em internações, você economizaria em cirurgias de estômago que se faz quando o alimento está desdentado, né? A pessoa está desdentada, ou então está comendo, engolindo pus e tudo mais. É o mais barato isso na rede pública, nos céus que tem por aí, para se fazer a endodontia e restaurar. Eles não fazem, às vezes, na rede pública, quando o elemento está totalmente destruído, quando só tem uma raiz, porque a própria rede pública normalmente não vai fazer um núcleo, não vai fazer uma coroa, então eles já eliminam isso aí, e essa pessoa vai ter que procurar um particular ou ela vai extrair esse dente, e aí vai ficar muito mais caro para ele. Exatamente, Chediek. O que a gente vê, por exemplo, é o seguinte: a gente tem desenvolvido técnicas e protocolos que permitem, né, um procedimento mais viável, mais simples, fácil e rápido, sem nunca negociar a qualidade. Tá? Então, a gente tem conseguido... Nós voltamos de uma ação do Projeto 32 no Amapá agora, que ela foi muito interessante. Tivemos a doutora Doralice vistoriando essa ação, a esposa do governador, que é dentista, a doutora Priscila, vistoriando, que foi muito interessante porque o procedimento não ficou na ação propriamente dita. Lá nós tivemos a oportunidade de treinar dentistas do serviço público para iniciar e começar o tratamento com esses novos protocolos mais acessíveis. Entendeu? Então esse foi um ponto muito forte. Então a gente não pode, né, ficar ligado a discursos inexistentes, a fake news, né, a posições terroristas, né, sobre essas questões, porque estão completamente desatualizadas, né, e fora do contexto. Mas é justamente isso, fora de contexto, desatualizada, e aí a rede social hoje, ela não impede que alguém pegue uma matéria de 10 anos atrás, 15 anos atrás e publique novamente. Claro, né? Claro. Porque quem não leu há 10, 15 anos atrás vai ler agora. Esse é um aspecto muito interessante, porque você chega e fala, olha, isso está atualizado. Está atualizado para uma minoria que tem acesso à informação e acesso à informação científica. Muita coisa que a gente tem como normal, né, ele vai chegar na realidade ao nosso clínico 20, 30 anos depois. Né? Então esse é um ponto que eu acho importante, o posicionamento que a PCD está fazendo no sentido de levar essa informação e no sentido de esclarecer esse profissional, porque na odontologia ele vive só, a grande maioria deles é só, né? Então, exato, essas matérias são importantes para que ele mostre para o paciente dele.
Ele não deve, ele não pode convencer o paciente a um tratamento. Não, não. Quem decide pelo tratamento é o paciente. Mas ele pode e deve elucidar o paciente dos problemas e dos perigos que ele está passando. Perfeitamente. E quando o senhor falou, ele pode, não, ele deve. Deve porque se ele não o fizer e ele procurar um outro profissional e foi constatado que ele não alertou, que ele não diagnosticou e não alertou esse paciente, tem responsabilidade, né? Então, se o paciente vai fazer o tratamento ou não, como o senhor falou, ele tem o livre-arbítrio, é a opção dele, mas ele tem que dizer ali, ó, eu sei que tem isso e não quero fazer o tratamento. É um direito dele. Agora, porque isso é um problema ético. Exatamente. O Código de Ética prevê isso. Então, se você omitir, né? Então, e nós estamos tentando fazer isso agora através de podcast, através de matérias, porque quem vai ouvir hoje não ouviu ontem, não vai ouvir amanhã. Por isso que a gente pede para que esses colegas propaguem essas informações, né? Não é só ficar falando de coisas ruins que acontecem quando há um erro profissional, e todo mundo erra, quem é humano erra, só não erra na endodontia quem nunca fez. É que nem pênalti, só não perde quem não bate. Exatamente. Né? Por isso que eles dizem que tem que bater pênalti é o presidente do clube, porque a responsabilidade é muito grande. Então, seja na endodontia ou qualquer outro procedimento. Agora, o que não pode é simplesmente ficar colocando uma bobagem que é dita por aí, em vez de dar a resposta, né? De colocar o lado positivo do lado que é a orientação, e é por isso que o senhor está nos dando essa oportunidade de poder responder a essa afirmação que é um absurdo nos dias de hoje falar o que foi falado aí. Eu acho que, por exemplo, o único caminho, né, como você já colocou, que nos conduz é a ética. A ciência, ela é mutável mediante a metodologia aplicada no experimento, né? Então, pode e deve a ciência evoluir, alterar e se modificar. Mas a ciência é o único suporte que um profissional ético tem. Então, o compromisso maior não é você resolver o problema. O compromisso maior é você aplicar o que é melhor para resolver o problema. E aí, na grande maioria das vezes, o problema é resolvido ou não, porque ainda não temos, muitas vezes, respostas para tudo. A gente tem, né, uma angústia muito grande do cirurgião dentista, que ele faz uma endodontia e o paciente vem com dor, né, e ele se coloca como culpado, como frustrado, alguma coisa que ele fez, etc. Mas ele não consegue visualizar que o procedimento dele envolve uma ação física e química, consequentemente e de uma maneira extremamente benéfica. Vamos levar a um trauma físico-químico e ter uma reação inflamatória. A mesma pessoa que entende o pós-operatório pós-cirurgia médica, ele não entende o pós-operatório tras o procedimento endodôntico. Mas o senhor falou uma coisa muito importante que nós, há anos, estamos batendo, né, na forma como o profissional orienta o seu paciente e como ele apresenta um plano de tratamento. Ele, até por conta de rede social e dizer que a mídia, e promete isso e promete aquilo, ele cria, em vez de criar no paciente uma perspectiva, ele cria uma expectativa. Quando ele cria uma expectativa no paciente, ele está prometendo o resultado. E aí é onde ele... Porque um resultado biológico é diferente de um paciente para outro. Às vezes esse paciente responde ao determinado tratamento com todo o embasamento científico, mas o outro não vai responder, porque os organismos são diferentes, tem uma série todo mundo sabe, que pode dar certo, como pode não dar certo. É como o caso de harmonização, como o caso de implante. Né? Não adianta você prometer, e aí a gente já aproveita para orientar os colegas que ficam mostrando fotografia, e tem um programa que tira foto e depois mostra tudo restaurado, tudo bonitinho, tudo em posicionamento, depois ele não consegue fazer. Esse paciente vai aproveitar essa fotografia
e vai processar. Por quê? Porque ele criou uma expectativa, ele prometeu o resultado. Né? Então, é muito importante que ele não prometa resultado, ele mostra, ele cria uma perspectiva, não uma expectativa no paciente. É importante que ele observe as outras profissões, né? Que cirurgia médica se dá 100% de sucesso, que enfermeiro, que engenheiro te dá 100% de obras, mesmo sendo uma matéria mais exata, né? Quer dizer, o que nós podemos prometer é que nós vamos fazer o melhor possível. Se eu não tiver informação científica, habilidade, me sentir inseguro, que eu busque um lugar, um curso para me tornar seguro. Se eu não me sentir bem para fazer, indicar a um profissional que eu acredito que faça bem. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eu preciso ter a ideia de fazer o meu melhor. Mas tem um porém, professor. E é por isso que a gente aproveita essa matéria para dizer que, quando o senhor falou que qual é a cirurgia que é 100% de resultado, não existe. Não existe. Né? Então é o que eu falei, você não pode prometer que vai dar. Mas tem uma diferença, porque a nossa categoria, ela não é orientada por isso. Exatamente. Para isso. Talvez pela falta de nós não termos residência na odontologia, ele se forma numa faculdade, num período curto, que não dá para aprender tudo. Né? Só o que tem de materiais restauradores hoje, você teria que fazer uns 2 anos só de material restaurador, né? Do que tinha na época que nós estudamos. Claro. Né? Então, ele apresenta de uma forma diferente. Quando você vai fazer uma cirurgia, se para entrar no hospital, o hospital te dá um calhamaço de papel que você vai assinar, que se cai um raio a culpa é tua, você sabe que não vai dar... Tudo. O médico não põe a mão em você enquanto você não assinar tudo que você sabe. Por outro lado, no consultório odontológico, não só no particular, como de rede pública, por às vezes desinformação do colega que não sabe o que é ser profissional liberal, e ele aceita orientações e ordens de seu superior, seja secretário de saúde, seja coordenador, ou seja de dono de clínica onde ele trabalha. Ninguém manda em você como profissional liberal. Seja você empregado ou autônomo, você é um profissional. Você é que vai dizer, e você que sabe se você faz ou não. E antes de fazer, às vezes eles não querem perder tempo. Tem que apresentar para o paciente todas as alternativas, os riscos, e ele tem que concordar sabendo do risco. Agora, quando você não o faz... Ele espera que resolva a todo custo. Qualquer juiz vai dizer que ele é hipossuficiente, que ele não conhece. Mas eu falei, não adianta falar, você tem que escrever. E ele vai ter que assinar concordando. Então, essa é uma coisa que nós vamos bater mais firme daqui para frente, porque nós temos hoje no Brasil 640 cursos de odontologia. Tem faculdade que está dando uma melhor orientação, mas tem outras que nem isso não menciona. Né? Está só querendo ensinar a técnica, mas não ensina o principal, que é como é que eu vou aplicar essa técnica, como é que eu me resguardo, como é que eu me defendo como profissional, para eu não ser imputado como um irresponsável ou por falha ética. Exatamente. Né? Porque nada mais é que falha ética, porque no Código de Ética diz que é obrigatório você fazer o prontuário. A partir do momento que você não fez o prontuário, você já está incluído uma falta ética. Essa linkagem que a gente aproveita para fazer com o assunto, né, que eu acho que essas pessoas, que nossos colegas que estão assistindo, têm que se atentar para isso. E a PCD, nós vamos ter oportunidade agora de divulgar, juntamente com o Conselho, nós já sentamos com a diretoria nova do Conselho Regional de Odontologia e fazemos em conjunto. O Conselho faz a parte dele e a associação, como sempre, nós vamos partir para essa orientação para o nosso colega, não só dando formação para ele, né, para que ele possa estar capacitado a fazer, e também dar essa orientação ética para ele. Exatamente. Eu acho que a grande importância que a gente tem até é essa questão de você ter uma visualização muito clara, né, que você está trabalhando nos seres humanos e as manifestações são diferentes, né, e eu buscar formar o melhor. E, ao mesmo tempo, voltando no nosso ponto inicial,
não posso colocar comparações absurdas de procedimentos de 100 anos atrás, sabe? E isso daí, por exemplo, na questão do fake news, ela não só, ela cria um problema para os pacientes, inclusive. Eles observam essa informação e eles não sabem de que maneira. Então, volto a dizer que é fundamental que as associações de classe, as associações de especialidade, a Sociedade Brasileira de Endodontia postou essa semana um texto muito importante sobre isso, elas realmente se posicionem para salvaguardar, né, os nossos profissionais que estão fazendo o máximo para os pacientes. Tá certo? Perfeito, professor. Eu acho que está mais do que claro a resposta dada a esse comentário infeliz, essa afirmação infeliz que esse profissional fez, né? Então, acho que está mais do que demonstrado pela capacidade do professor que aquilo que ele falou não deve ser levado em conta e é uma coisa que os pacientes e os nossos profissionais têm que propagar e desmentir essa afirmação que eu posso chamar até de ridículo. Se me permite, claro, fazer uma conclusão, claro, né? Quando você pega uma verdade e repete, e extrai uma parte dessa verdade e você dá a interpretação sobre essa parte, isso chama-se meia-verdade. Toda meia-verdade é mentira. Ponto número 1. Isso é muito claro. Então, ou nós estamos trabalhando com profissionais extremamente ignorantes, ou nós estamos trabalhando com profissionais sem caráter. Porque a ciência não deve ser, ela deve ser colaborada. Então esse é um ponto importante que a gente precisa se pontuar, mesmo que seja de uma maneira mais significativa. Então, muito obrigado. Né, agradeço aí a oportunidade de a gente fazer esses esclarecimentos. Nós estamos à disposição e parabéns novamente à associação por ter feito o seu trabalho de esclarecimento aos dentistas. Muito obrigado. Professor Machado, nós aqui agradecemos, né? Estamos sempre aí trabalhando em conjunto para que a gente possa, da melhor maneira e mais rápido e com uma maior penetração junto à nossa categoria, para trazer informações, orientações e dizer que a APCD é uma entidade que eu diria que hoje, professor, nunca o sócio da APCD esteve tão protegido como hoje, né? Com seguro, com orientação, enfim. Quem não é sócio da APCD, não perca a oportunidade de ficar sócio, procure a sua regional, se for de São Paulo, a sua regional também aqui da capital, ou quer orientação na central, informação na central, para que nós possamos continuar protegendo o nosso colega e, na oportunidade, quando surgir meias verdades, né, que na verdade são mentiras, né, que a gente possa responder sempre à altura. E eu, mais uma vez, agradeço ao senhor e a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Até o próximo APCD Cast. Muito obrigado.